A vocação sacerdotal é história de amor e entrega total. Hoje, no mês vocacional, vamos orar especificamente pela vocação sacerdotal através do preciosíssimo sangue de Cristo. Você conhece histórias de sacerdotes que mudaram o mundo? Você sabe o que significa ser pastor do povo de Deus? Hoje vamos descobrir o chamado sacerdotal, conhecer testemunhos de entrega e orar pelas famílias dos sacerdotes. Se você admira os sacerdotes, se sente chamado ao sacerdócio, se quer valorizar esta vocação, fique até o final. Esta oração pode despertar vocações sacerdotais. Irmãos e irmãs, continuamos celebrando o mês vocacional. Ontem oramos pela vida consagrada, hoje vamos focar na vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal é chamado divino específico. O sacerdote é configurado a Cristo sacerdote, pastor do povo de Deus, ministro dos sacramentos, pregador da palavra, pai espiritual das almas. O sacerdócio ministerial é diferente do sacerdócio comum dos fiéis. Grau, não apenas diferença, poder sacramental específico, missão pastoral única, configuração especial a Cristo, celibato como dom total. Histórias de entrega sacerdotal incluem São João Maria Vianney, Cura d'Ars, São Padre Pio de Pietrelcina, São José de Anchieta, Beato José de Anchieta, Padre Léo Deon. O preciosíssimo sangue de Cristo santifica o sacerdócio, purifica para a ordenação, fortalece no ministério, sustenta no celibato, inflama o zelo pastoral, transforma em alter Christus. Hoje vamos orar para que muitos jovens respondam ao chamado sacerdotal. Vamos orar pelos sacerdotes como pastores do povo de Deus. Senhor Jesus, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelos sacerdotes como pastores. Pastores, segundo o coração de Cristo. Senhor, fazei que os sacerdotes sejam pastores segundo o vosso coração, imitadores do bom pastor, guias seguros do rebanho, protetores das ovelhas, buscadores das perdidas, pastores que conhecem as ovelhas. Senhor, fazei que os sacerdotes conheçam cada ovelha pelo nome, compreendam as necessidades do povo, sejam próximos aos sofredores, acolham os pecadores, consolem os aflitos, pastores que dão a vida. Senhor, fazei que os sacerdotes deem a vida pelo rebanho, sacrifiquem-se pelo povo, entreguem-se totalmente à missão, vivam o celibato como dom, sejam mártires se necessário, pastores que alimentam. Senhor, fazei que os sacerdotes alimentem com a Eucaristia, nutram com a palavra de Deus, sustentem com os sacramentos, fortaleçam com a bênção, saciem com a verdade. Pastores que curam. Senhor, fazei que os sacerdotes curem as feridas da alma, perdoem os pecados, reconciliem os afastados, restaurem os caídos, sarem os corações partidos, pastores que protegem. Senhor, fazei que os sacerdotes protejam do lobo infernal, defendam da heresia, guardem da tentação, preservem da corrupção, livrem do mal, pastores que conduzem. Senhor, fazei que os sacerdotes conduzam ao céu, orientem no caminho da santidade, guiem na vida espiritual, direcionem para vós, levem à vida eterna. Pelo vosso sangue, que todos os sacerdotes sejam verdadeiros pastores. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro inspirado nos testemunhos de sacerdotes santos. Testemunho de São João Maria Vianney. Senhor, como o Cura d'Ars. Que os sacerdotes vivam em oração constante, que façam penitência pelos pecadores,
que passem horas no confessionário, que transformem suas paróquias, que sejam pais espirituais amorosos. Testemunho de São Padre Pio. Senhor, como Padre Pio, que os sacerdotes vivam unidos à vossa paixão, que celebrem a missa com devoção, que tenham dons místicos, que consolem os sofredores, que sejam instrumentos de milagres. Testemunho de São José de Anchieta. Senhor, como Anchieta, que os sacerdotes sejam missionários corajosos, que evangelizem culturas diferentes, que aprendam idiomas para a missão, que defendam os oprimidos, que plantem a igreja onde não existe. Testemunho de São João Bosco. Senhor, como Dom Bosco, que os sacerdotes amem os jovens, que eduquem com sistema preventivo, que sejam pais e mestres, que formem santos, que tenham sonhos proféticos. Testemunho de São Vicente de Paulo. Senhor, como São Vicente, que os sacerdotes sirvam aos pobres, que organizem a caridade, que formem outros sacerdotes, que evangelizem os campos, que sejam pais dos pobres. Testemunho de São João Crisóstomo. Senhor, como Crisóstomo, que os sacerdotes preguem com eloquência, que expliquem as Escrituras, que denunciem os vícios, que defendam a justiça, que sejam boca de ouro. Testemunho de São Carlos Borromeu. Senhor, como São Carlos, que os sacerdotes reformem a igreja, que vivam com austeridade, que visitem as paróquias, que formem o clero, que sejam pastores zelosos. Testemunho dos mártires sacerdotes. Senhor, como os mártires, que os sacerdotes sejam fiéis até a morte, que não neguem a fé, que defendam a igreja, que morram pela verdade, que sejam sementes de cristãos. Testemunho dos sacerdotes contemporâneos. Senhor, como os sacerdotes de hoje, que enfrentem os desafios modernos, que evangelizem a cultura atual, que usem os meios de comunicação, que sejam próximos do povo, que vivam a santidade no século XXI. Pelo vosso sangue, que todos os sacerdotes sejam santos como estes modelos. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu oro pelas famílias dos sacerdotes, pelas mães dos sacerdotes. Senhor, abençoai as mães dos sacerdotes, que sejam como Maria, mãe do eterno sacerdote, que ofertem seus filhos generosamente, que apoiem a vocação sacerdotal, que orem constantemente por eles, que sejam consoladas na separação. Pelos pais dos sacerdotes. Senhor, abençoai os pais dos sacerdotes, que sejam como São José, pai adotivo, que apoiem a decisão vocacional, que se orgulhem do filho sacerdote, que colaborem com a missão, que sejam exemplos de fé. Pelos irmãos dos sacerdotes. Senhor, abençoai os irmãos dos sacerdotes, que compreendam a vocação do irmão, que apoiem seu ministério, que se orgulhem de ter um sacerdote na família, que colaborem quando necessário, que sejam cristãos exemplares. Pelas famílias que doaram filhos. Senhor, consolai as famílias que entregaram seus filhos ao sacerdócio, que vivem a saudade com fé, que se sentem honradas pela vocação, que participam da missão sacerdotal, que serão recompensadas no céu. Pelas famílias que resistem. Senhor, convertei as famílias que se opõem à vocação sacerdotal, que não compreendem o chamado, que colocam obstáculos, que preferem outros caminhos, que temem a entrega total. Pelas famílias espirituais. Senhor, abençoai as paróquias que são famílias dos sacerdotes, os fiéis que os apoiam, as comunidades que os acolhem, os grupos que os sustentam, as pessoas que os amam, pela Igreja como mãe. Senhor, fazei que a Igreja seja mãe amorosa dos sacerdotes,
cuide de suas necessidades, apoie em suas dificuldades, valorize seu ministério, proteja sua dignidade. Pela gratidão das famílias, Senhor, concedei às famílias gratidão pelo dom da vocação, alegria por ter um sacerdote, orgulho santo do filho consagrado, participação na missão sacerdotal, recompensa eterna no céu. Pela multiplicação de vocações, Senhor, fazei que as famílias eduquem filhos abertos à vocação, orem por novas vocações, apoiem os seminários, valorizem o sacerdócio, sejam berços de santos sacerdotes. Pelo vosso sangue, abençoai todas as famílias dos sacerdotes. Pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, eu consagro toda a vocação sacerdotal. Consagração dos sacerdotes existentes. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os sacerdotes do mundo, que sejam santos pastores. Consagração das futuras vocações. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as vocações sacerdotais que surgirão, que respondam generosamente. Consagração do ministério sacerdotal. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todo o ministério sacerdotal, que seja frutífero e santo. Consagração das famílias. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todas as famílias dos sacerdotes, que sejam abençoadas. Consagração dos seminários. Senhor, eu consagro ao vosso sangue todos os seminários que formem santos sacerdotes. Declaração da vocação sacerdotal. Pelo preciosíssimo sangue de Cristo, eu declaro: a vocação sacerdotal é dom supremo de Deus. Os sacerdotes são alter Christus. O ministério sacerdotal é indispensável. As famílias dos sacerdotes são abençoadas. O mundo precisa de santos sacerdotes. Senhor, selai esta consagração com vosso sangue, que o sacerdócio floresça. Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, eu suplico por novas vocações sacerdotais, pelos jovens em discernimento. Senhor, tocai o coração dos jovens que estão discernindo a vocação sacerdotal. Dai-lhes coragem para responder. Pelas famílias cristãs. Senhor, fazei que as famílias cristãs eduquem filhos abertos ao sacerdócio e apoiem as vocações. Pelos sacerdotes exemplares. Senhor, fazei que os sacerdotes sejam tão santos que atraiam vocações pelo seu testemunho. Pela Igreja orante. Senhor, fazei que toda a Igreja ore constantemente por novas vocações sacerdotais. Pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, suscitai novas vocações sacerdotais. Tocai os corações, abri os ouvidos, movei as vontades. Pelo vosso sangue multiplicai as vocações sacerdotais. Irmãos, apoiar a vocação sacerdotal exige ações práticas. 1. Orem diariamente. Rezem por novas vocações sacerdotais. Adotem um seminarista em oração. 2. Apoiem materialmente. Contribuam para a formação dos seminaristas. Ofereçam bolsas de estudo. 3. Valorizem os sacerdotes. Tratem-nos com respeito e carinho. Agradeçam por seu ministério. 4. Eduquem sobre vocações. Ensinem os filhos a valorizar o sacerdócio. Contem histórias de santos sacerdotes. 5. Acolham seminaristas. Recebam-nos em suas casas. Apoiem sua formação. 6. Promovam vocações. Falem sobre a beleza do sacerdócio. Incentivem jovens a considerar esta vocação. 7. Sejam exemplos. Vivam como cristãos autênticos. Sejam famílias que atraem vocações. Termino com as palavras de Jesus. A messe é grande, mas os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe que envie operários para sua messe. Que o preciosíssimo sangue de Cristo suscite muitas vocações sacerdotais.
Que os sacerdotes sejam santos pastores, que suas famílias sejam abençoadas. Se esta oração tocou seu coração, deixe nos comentários, chamados a ser pastores. Compartilhe este vídeo para despertar vocações. Amanhã, sábado, oraremos pelas vocações religiosas. Ative o sininho para não perder. Que sua família seja berço de vocações. Que você valorize e apoie os sacerdotes. O sacerdócio é dom de Deus à Igreja. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.